afastando as pessoas. Mas glória a Deus, nós estamos aqui. O culto, ele é para o Senhor, não é para nós. Ninguém veio aqui assistir o culto, né? Veio cultuar ao Senhor. Nós viemos aqui e o Senhor é o nosso convidado de honra. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pela vida, agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia que tem nos sustentado todos os dias, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelas coisas pequenas que muitas vezes, Senhor, nem percebemos, Senhor, mas que o Senhor tem conduzido da melhor forma, com planos de paz para as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor por nós, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, Senhor. Amamos, Senhor, te adorar com os nossos irmãos, Senhor. Amamos, Senhor, render graças a ti, Senhor. Nós queremos te louvar nessa manhã, Pai. Queremos, Senhor, declarar que o Senhor é o nosso convidado de honra e que nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Abençoa-nos, Senhor, com a tua presença, Senhor, com a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós queremos sentir, Senhor, o teu mover, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sempre através
te exaltamos, Senhor, te exaltamos. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia, aleluia. Grandes coisas e com misericórdia demonstrar amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo,
rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. Tudo que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar
eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Te entrego Toda a minha devoção. seja Adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Receba a ti um bom perfume. Mais caro, derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. te entrego Tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba
nós oferecemos a Ti, Jesus. Oferecemos a Ti, Senhor, nosso coração. Quebra ele, Senhor, cria em nós um coração igual ao Teu, Senhor. Senhor, tira, Senhor, esse coração de pedra, esse coração cheio de pecado, e dá-nos, Senhor, um coração igual ao Teu, Jesus. Nós clamamos a Ti. Nós oferecemos, Senhor, aquilo que temos, a nossa vida, os nossos dons e talentos que foi o Senhor que deu, nós oferecemos a Ti, Jesus. Oferecemos a Ti, Jesus, nosso emprego, nossa família, nossos estudos, tudo que temos, tudo que somos, Senhor. Queremos, Senhor, que ao andar pelas ruas, Senhor, as pessoas possam ver Jesus em nós. Nós clamamos a Ti, Senhor, recebe, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor. Obrigado, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a Ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a Ti um bom perfume. Os irmãos podem sentar. Bom dia, irmãos. Graça sobre a vida de todos nós. Amém? Deus é bom. Vamos colocar os nossos avisos. Olha só, semana que vem é semana de ceia, beleza? Então, nosso café da manhã começa às 9h e aí o culto começa às 9h30. Então, os irmãos tragam aí, né, o bolo, o pãozinho, como a gente já faz de costume, né? Tem ali as nossas ofertas, então se você quiser ofertar em espécie, tem o nosso baúzinho. Você pode fazer a transferência pelo Pix aí que o pessoal já conhece. E aí eu tenho 2 recados importantes. Primeiro, a partir então de julho, começa aquela oferta mensal que a gente vai fazer em prol do Davi Misfeld, tá? Então, o pagamento vai ser feito no dia 15 de julho. Então, até o dia 10, 12 ali, os irmãos que se comprometeram podem estar enviando sempre com o final 08, tá? Então, você aí que falou, eu vou ofertar tanto. Então, coloca lá no finzinho, R$50. Então, é R$50,08, tá? Só para a gente poder separar isso lá na conta da igreja, tá bom? E outro aviso é o seguinte, no mês de julho a gente tem a Escola Bíblica de Férias. Ana Lúcia, qual que é a data certa? 15, 16 e 17 de julho. Então, é a Escola Bíblica de Férias que a igreja vai estar fazendo lá no Camargo Andrade, ok? Então, é o seguinte, para esses dias, é uma atividade extra que a igreja faz, tentando alcançar o máximo de crianças e pessoas ali no Camargo Andrade. Só que a gente precisa de bastante ajuda, tá? Então,
se você quer ajudar de alguma forma, tá? Fala um pouquinho aqui, Ana Lúcia. A Ana tem mais detalhes, gente. Paz do Senhor, irmãos. Vou pedir ajuda das professoras se eu esqueci alguma coisa, que minha memória é meio ruinzinha. Mas a gente costuma chegar 13h lá para organizar, e no final a gente acaba saindo umas 4h30, 5h para deixar tudo em ordem. A gente vai usar a escola, vai ser a primeira vez que a gente usa a escola. É um ambiente mais limpo, né, mais protegido. Né? Quem esteve na quadra nos últimos anos viu que alguns meninos maiores assim tentaram atrapalhar o nosso trabalho. No fim, eles estão por ali, acabam ouvindo a palavra, isso é bom, né? Mas foi um pouco difícil, então esse ano a gente vai fazer na escola e a gente quer manter esse espaço, então a gente vai ter que deixar sempre organizado. O que a gente precisa de ajuda, né? A gente já está pensando nos lanches, já meio que organizamos, vamos falar com as pessoas que a gente já pensou, mas a gente precisa de ajuda para estar ali, para não deixar nenhuma criança sair para fora, para levar no banheiro, para ajudar na hora da história, para não ficarem levantando. É mais nesse sentido mesmo de colaborar, tá? Cuidar das crianças. É um momento muito bom. Precisamos de pessoas que estejam ali cuidando e intercedendo por aquelas crianças naquele momento, para que elas ouçam a palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é poderosa, ela não volta vazia, né? Então, as crianças participam só ali, depois tem todo o ano longe, não, sem ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela é poderosa. Nós cremos nisso, e é por isso que nós mantemos esse trabalho lá. Bom? Então, quem puder, estiver de férias, não estiver trabalhando, puder colaborar, e a gente já vai avisar que a gente conta com a participação dos adolescentes, não estão de férias aí da escola, então vão ajudar a gente lá. A gente quer fazer um certificado para os adolescentes de participação, porque isso pode contar na vida deles aí, né? Um certificado de trabalho, assim, de voluntário. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. Amém? E vão intercedendo por esse momento que é poderoso. Amém. Então, o mais importante, irmãos, é a oração, tá? Então, a gente não está lidando só com as pessoas ali que a gente quer alcançar, a gente está lidando com potestades espirituais que são contrárias à palavra de Deus, amém? Então, que a gente se coloque esse mês até chegar, né, na escola bíblica em oração pelos nossos irmãos, pelas irmãs do Ministério Infantil, porque Deus quer fazer as coisas, amém? E nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus quer fazer, amém? Vamos orar pelo Wagner? Né? Amém. O Wagner vai explicar um pouquinho aqui, mas hoje ele está aqui no esforço, né? E a gente crê que Deus tem uma palavra através da vida dele, amém? Senhor, nós colocamos a vida do Wagner diante do Senhor agora, pedimos por este momento de ministração, Senhor, mas também guardamos a sua vida, Senhor. Que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê uma pronta recuperação daquilo que ele tem passado esses dias, Senhor, e que a tua graça flua hoje, Senhor, a fim de tocar os nossos corações, a nossa mente, e nos trazer aquilo que o Senhor quer nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não tem crianças? Não vão? Já estão indo? Amém. Eu estava contando para alguns de vocês que estiveram mais próximos que a gente vai avançando o tempo de vida, né? Vão surgindo as limitações, dificuldades. E essa semana eu passei por uma cirurgia de implantação de osso nas gengivas aqui e tal, porque eles vão caindo, né? Não sei se vocês
sei se alguém tem essa experiência. Ele diz que é o cabelo branco, ele é rebelde, e porque ele não para no lugar e de vez em quando ele vai embora, né, e te deixa careca. E os dentes também. Então são coisas aí relativas ao tal do DNA antigo. Mas como para fazer implante precisa repor o osso, porque com a idade o osso vai se desgastando, tal, e sem osso não dá para pôr implante e tal. Então esse aí é o sacrifício de passando nesses dias, né? Então ia fazer de um lado, são dois, né? Aí o dentista pegou, olhou assim, falou que o grande problema de fazer a cirurgia é a respiração, porque por causa da rinite eterna, tal. Aí chegou num ponto, ele estava terminando, ele vi que ele aplicou anestesia do outro lado também. Meu Deus do céu, o que ele vai fazer? Não, vou fazer do outro também, porque está respirando bem. Aí foi 2. Fiquei 4 horas deitadinho naquele negócio dele. E a boca está espinhosa, cheia de pontos, essas coisas aí. Agora, mas é isso, não se preocupem, não. Nada que como que chama, uma dipirona bem pesada te ajuda. Então, mas eu estava assim, bastante ocupado, né, daquilo que Deus tem nos falado esses tempos. Assim, pegando as 2 últimas ministrações que nós tivemos, né, porque o nosso assunto é a igreja, compreender a igreja, compreender nossa identidade como filhos de Deus, nossa identidade como igreja de Jesus. Ao compreendermos isso, nós vamos pautar nossas vidas, direcionar, tomar as decisões dos nossos dias a dias baseados naquilo que a gente crê, que a gente aprende, que o Senhor revela para nós, e cada dia a gente vai vivendo e tomando decisões baseadas nessas coisas que a gente vai aprendendo. Tá? E nós tivemos, pegando só as 2 últimas, né? Começa a cair. Semana passada, o Roberto fez um tratado teológico sobre a vida da igreja. Fiquei bastante assim, né? Eu aconselho assim que a gente ouça de novo, a gente pegue os tópicos que ele abordou e põe diante de Deus, né? Porque não adianta nada a gente ouvir e conhecer a palavra de Deus se não transformarmos isso em ações, em decisões no nosso dia a dia, ou seja, se não praticarmos, né? Jesus já falou isso lá no fim do capítulo 7 de Mateus. Todos nós conhecemos isso, que se não praticar, né, você morreu com um grande conhecimento, mas não adiantou nada na tua vida, não vai produzir fruto disso. E eu queria falar de um pedacinho só daquilo que o Isaac falou na reunião anterior, lá de Efésios capítulo 5, que me deixou assim, e agora, Senhor, o que eu faço? Lá no capítulo 5, ele leu um texto, leu lá do verso 15 até o 20, fala, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão.
mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira parte, ele fala, né, que Isaac já explicou bem, não tem necessidade de voltar. Não sejam tolos, não sejam insensatos. Mas nessa parte que ele fala de se encher do Espírito, e aí ele começa a descrever um modelo de vida, um estilo, um jeito de ser, que para mim, né, eu nunca parei para prestar muito atenção na profundidade disso, porque o que me vinha à mente antigamente quando lia isso, eram ambientes de culto, de reuniões, de coisas assim. Mas o que me chamou a atenção foi que não é só nisso, é um estilo de vida. Né? E quando eu olho para isso como estilo de vida, eu paro e começo a fazer a autoavaliação. E aí? Esse negócio não está muito longe daquele padrão, né? Esse padrão não está muito longe daquilo que é a minha realidade diária, de como eu interajo, como eu tenho vivido os meus dias, né? E isso está aí, né? Aquela coisa que está mastigando, ruminando e tal, porque o Senhor não coloca alguma coisa na palavra dele para enfeitar. Ele traz para nós uma realidade. Então, quando eu olho para isso, né, você pode ir lá também em Colossenses 3, e é praticamente a mesma coisa que ele fala lá, ó. Verso 1 em diante. Aí. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer a vossa natureza terrena, ou seja, busquem as coisas lá do alto. No meu cotidiano, na minha segunda-feira, deitadinho lá na cadeira do dentista, doendo para a mulher, mas buscar as coisas lá do alto. Percebem o confronto que isso traz para mim? Como que foi? Como é que tem sido? Como é que foi a terça-feira, a quarta? Como é que tem sido o meu cotidiano diante disso que o Senhor deixou na sua palavra? Eu fico, assim, olhando, né, e eu preciso olhar para mim. Com certeza não adianta eu olhar para o cisco que está no olho do outro. O problema é a minha trave, né? Inês trouxe logo 2 copos aqui, ela já percebeu que hoje vai ser duro. Então, isso me impacta. Eu creio que a palavra de Deus, que é o guia das nossas vidas, ela não é jogada para a gente como algo assim, uma obra de arte, para ser admirada, algo assim. Ela é, inclusive, uma obra de arte, não tenho dúvida disso, mas de arte prática. E isso, fico, Senhor, nós precisamos, eu preciso do Senhor. Preciso do teu cuidado, do teu Santo Espírito. Lá no Salmo 100, eu tenho, assim, para fechar essa introdução,
aquilo que o Senhor... Para que é que, afinal de contas, o Senhor criou o ser humano? Porque, às vezes, a gente pensa que o Senhor criou a humanidade e coisas assim, e, como diz lá em Hebreus, que quem crê que ele é participante, ele é atuante, né? Ele tem vida com a gente. Nós somos criados e jogados aqui por um Deus distante e se vira aí, né? Vê o que dá. Isso não é real. O Senhor não faz isso. A natureza dele não é essa. Então, ele nos criou por uma finalidade. No Salmo 100 fala: cantar, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, há uma finalidade, né? O ser humano não está na face da terra só para encher a terra, para viver do jeito que bem entende. Há uma ação do Criador, há um desejo do Criador. A minha linha de compreensão leva a entender que o Senhor nos coloca e Ele espera de nós uma resposta. Ele nos dá a liberdade de escolha. Há um pensamento que diz que não tem escolha não, que é tudo pré-determinado, coisas desse tipo. Então, são formas de se compreender, né? Porque a Bíblia fala também dessa outra forma e de várias e tal, que o que eu creio é que eu tenho liberdade de escolher a Deus. Porque vários textos me levam a essa compreensão, a entender o que eu espero de vocês. Né? Tem aquele texto do jejum, né? O jejum que eu desejo lá é Isaías, né? Então, entendo dessa forma que o Senhor nos coloca e dá condições, derrama do seu Espírito, mas Ele prefere ser preferido por nós. Né? Eu, como pai, prefiro que os meus filhos queiram estar comigo, andar nas coisas que eu tenho ensinado. Eu olho dessa forma. Eu sei que há formas, baseadas na palavra também, de compreender de uma maneira um pouco diferente. Mas isso não muda muito essa questão de que o Senhor nos colocou com uma finalidade, seja como for que as coisas aconteçam nesse aspecto transcendente aí, né? Com essa finalidade. E aí eu volto para aqueles dois textos que nós citamos. Buscar as coisas do alto, falar entre vós com cânticos e tal. Percebem o chamado nosso como filhos de Deus, né? O lugar onde Ele nos coloca. E algo assim que Ele derrama e espera dos seus filhos. Amém? Agora, o meu assunto não é esse. Eu falo, porque nós não falamos de vida de igreja, eu quero, como volta àquela história do chão de fábrica. Vamos lá, Mateus 15. Porque o meu assunto está lá, é o Salmo 133. O que está escrito lá? Bom. Vamos, gente.
Bom e agradável. Como é bom e agradável viverem em unidade os irmãos. Né? Como é bom. E insisto, o Senhor, quando Ele escreve alguma coisa, deixa na sua palavra, ela é diretiva. Ele fala, como que é bom ver os irmãos em unidade, em união, em vivência, né? E dentro do assunto da vida da igreja, uma das preocupações que a gente tem, para nós e para todos, é que existam, que aconteçam na vida da igreja relacionamentos saudáveis. Suaves. Relacionamentos suaves, é bom essa. Né? Porque eu vou ler 2 textos aqui para vocês, nós vamos entender. Porque a vida fora, a vida na realidade, no geral, ela não é muito simples de se viver nos nossos tempos. Né? Aqui em Mateus 15, verso 19 e 20, fala assim que eu achar. Batiam na cabeça dele, aqui é Marcos. Então, tem mais coisa ruim aqui, os olhos também. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, esse texto está dentro daquele contexto onde estavam acusando, né, os demais estavam olhando para os discípulos, eles comem sem lavar a mão, né? Cá entre nós, se nós estivéssemos lá, talvez nós também, né, depois do conhecimento que nós desenvolvemos, né, das questões de germes, isso e aquilo, então, não é muito saudável essa história de comer sem lavar a mão, né? Mas Jesus aproveita e fala, olha, o problema, deixa esse negócio de lado aí, porque a carne vai morrer e tal. Mas o problema maior é o que está dentro de cada um de nós. Então, o que ele fala aqui é de que somos frutos do pecado que abunda no mundo. Estamos todos incluídos, imersos numa geração conturbada, né? Em Filipenses 2,15. Fala, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Ou seja, como igreja, estamos imersos numa geração corrompida e corrupta. É isso que está escrito? Pervertida e corrupta, que é fruto da entrada do pecado lá no Éden e transmitida a todas as gerações. E todos nós conhecemos, né? Só a gente lê os noticiários ou a gente lê os nossos pensamentos muitas vezes e a gente vai ver que realmente vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Lá em Tiago, capítulo 4, fala a fonte. Tiago falou assim, olha,
de onde que procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Ou seja, o pecado está lá dentro. Jesus falou que ele está dentro do indivíduo, dentro das pessoas. O grande problema de tudo quanto é sistema de gestão humana que existe em empresas, seja lá qual for, é que as pessoas, a natureza de cada indivíduo que está lá participando daquele negócio é corrompida, pervertida, cheia de todas aquelas coisas que levam para a distância, né, nos levam longe da presença de Deus. Então, a sociedade é essa, e nós, como igreja, nascemos no meio disso. E aí, quando a gente vem, conhece a Cristo, começa a andar com Cristo, nós carregamos muito dessas coisas. E aí a gente entende, dentro da palavra, que tudo isso faz mal para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Faz mal para mim. Então, quando eu venho para o convívio da igreja, né, essas coisas vêm junto comigo. E aí a gente pode analisar né, como é que pode fazer estudos psicológicos e isso e aquilo, né? Mas a gente carrega essas coisas. E por isso é que muitas vezes a convivência humana fica difícil se a gente não compreende o que está acontecendo, onde é que está vivendo. E o alvo do Senhor para nós é que seja bom e agradável a vivência entre os irmãos. Amém? Então eu posso parar por aqui, está tudo certo. Já deu, não é? E a gente sabe, quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, a gente vai aprendendo muitas coisas que são essenciais, né? Porque o Senhor não pegou e, olha, pecado entrou, corrompeu, perversão e essa coisa toda aí, esse negócio todo que gera guerras e isso e tal, né? Eu gosto de olhar para uma situação, né? Assim, prática, de onde é que nasceu aquele conflito lá da Rússia e Ucrânia? Se não é da cabeça das lideranças dessa gente, coração corrompido, pervertido, que acha que tem o direito de invadir, de matar, de coisas assim. O que mais tem coisas escondidas dentro dos corações dessa gente que Satanás plantou lá e eles se apropriam daquilo e ficam se achando. Mas não é só deles. Tudo quanto é lugar onde as coisas estão caminhando dessa forma, e às vezes lá dentro de casa, também há conflitos gerados pelas coisas, mentiras que nos apropriamos, que o inimigo lançou contra nós, e a gente assumiu aquilo tal, e conflitos fazem parte do cotidiano de todo mundo, do mundo todo, lá em casa, inclusive. Hoje não era para a Inês ter vindo, né? Eu ia falar sem, aí ela não ia ouvir. Amém? Eu não sei como é na casa de vocês. Às vezes a gente já passou um bom tempo de vida e já descobriu que é besteira. Existe uma máxima
que aí que diz assim, prefiro a paz do que ter razão, né? Conhecem? Melhor ter paz do que ter razão, né? É? Ou seja, abriu mão de conflito, né? Isso não significa que não exista conflito. Ele só está embutido, é só abriu mão e tal. Então, é bom e agradável viver em unidade, em união, em convivência entre os irmãos. Lugares, e porque a igreja é lugar de comunhão, né? Eu lembro de uma vez, conversando com um irmão, um pastor de uma congregação aqui da cidade, e a gente estava falando de coisas, e dentro do grupo dele tinha muitas pessoas assim muito ativas que praticam muitos eventos. E ele ficava preocupado na época, dizia assim, gente, tudo bem, podemos fazer tudo isso. Mas e a comunhão? Como é que nós vamos prover condições para que haja comunhão entre os... Né? Porque esse modelo da igreja de eventos, ela vem caminhando, né? E enche de muita gente e tal, mas ela atinge a essência, isso que o Senhor quer para nós, que a gente conviva com pessoas próximas, que a gente tenha comunhão, porque comunhão tem uma finalidade também, ela não é só porque o Senhor gosta. Para Ele é bom, Ele é agradável, Ele olha satisfeito. Mas dentro da comunhão acontecem coisas, o mover do Espírito de Deus está ali, está acontecendo coisas. Correções de vida, de direcionamentos, proteção, livramentos, tudo debaixo desse ambiente de comunhão. Mas, quanto maior for a interação, maior a probabilidade de conflitos, por causa das nossas incongruências, diferenças, né? E ser diferente não é problema, ninguém está errado em ser diferente. Né? Eu sou diferente da Inês, a Inês é diferente de mim. Nós precisamos nos completar, mas é diferente, não adianta. Percebe, gente? E é muito difícil, dependendo de cada situação, que essa interação seja completa, seja sadia e produza o resultado para o qual ela foi determinada. Vamos ver alguns textos aqui. Para que essa comunhão aconteça, o Senhor deixou vários princípios de relacionamento na convivência da vida da igreja e na convivência da família, na convivência do ambiente social. A gente pode aplicar esses princípios na empresa onde trabalha, onde a gente convive, escola, seja qual tipo de agrupamento a gente pertence, a gente pode praticar esses princípios que eles vão dar resultados positivos. Não tem... É relativa... Fale. Modo de vida. Amém. É isso. É viver esses princípios, é um jeito de viver diferente, conforme a palavra de Deus nos ajuda, nos incita, nos conduz, né? Para que a gente seja... aqui no texto aqui de Filipenses, falam para sermos... Onde é que está? No meio da geração pervertida, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo.
preservando a palavra da vida. Ou seja, estamos colocados no meio da sociedade para viver os princípios de Deus, influenciando o meio ambiente. Não sermos influenciados, mas para influenciarmos o meio ambiente. Amém? Então, ele coloca princípios e nós conhecemos todos eles. Eu marquei alguns aqui. Aqui em Filipenses, mesmo, do verso 12 ao 13, fala assim, no capítulo 2, né? Assim, meus irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Eu creio assim que a grande dificuldade, aqui vamos falar de dificuldade, de praticar, de gerar esse ambiente que a gente visa, de ser bom e agradável, é não praticar os princípios. A gente conhece, sabe os princípios, mas tem muita dificuldade em transformar esses princípios em coisas reais. Então, eu separei dois ou três aqui, que todo mundo sabe, eu não peguei nenhum texto, porque você conhece. Mas, com certeza, você pode ler a Bíblia inteira e vai achar uma batelada de coisas direcionais para a vida, para a convivência. Então, uma das primeiras coisas que eu vejo aqui, que eu marquei para mim, é aquele texto que Paulo fala que nós devemos considerar no nosso relacionamento os outros superiores a nós mesmos. Não é simples. Eu tenho assim uma preocupação que as diferenças a gente pode nomeá-las, se for pensar nas escolas de psicologia, disso, daquilo, né? Existem as teorias de temperamentos, né? Pelo que eu entendo, que eu já li durante a vida, nem todo mundo acredita nessa história de temperamento, né? Porque isso daí nasceu com Descartes, né? Não sei como é que chamava o pai da medicina lá. Não lembro mais como é que ele era. Hipócrates. Nasceu lá com o pai da medicina, não sei quantos mil anos e tal, e surgiu essa ideia das diferenças de temperamento. Embora não seja aceito por toda a academia, diferenças existem, né? Tem o pessoal que estuda isso, diz, dentro da Bíblia vai encontrar lá o Abraão fleumático, o Paulo colérico, o Pedro sanguíneo, né? E o Moisés, que é o melancólico, né? Então, pela natureza de cada um, assim, você vai falando dos prós e contras, tal. Eu sei que na Bíblia não está escrito essas coisas de temperamento, mas a Bíblia está escrito que há diferenças, porque tem graças diferentes. Lá em Romanos você vai encontrar o que preside faz isso, aquele, tá? Tem todas as diferenças de ministérios, diferenças de chamados. O Espírito Santo divide os dons conforme lhe apraz. Ou seja, o Espírito Santo dá um dom aqui para um aqui, vai, aquele que vai. Aí ele dá o outro dom para o outro aqui, fique quieto aqui, em intercessão. Aí os dois entram em conflito, porque um quer ir, o outro quer ficar. Ou seja,
há diferenças. Eu não sei como é que se resolve essas coisas. Mas somos diferentes. Dentro das famílias, somos diferentes. O problema é o pecado. Tanto faz. O galho volta para dentro do danado do pecado. Ou seja, sermos diferentes não é impeditivo para que tenhamos relacionamentos saudáveis. Eu preciso respeitar o outro. Ele é diferente. Né? E eu, lá dentro, quando o meu pecado se manifesta, eu fico tiririca com o outro, né? Credo, não dá para fazer desse jeito. Mas é o pecado, não é? Eu preciso abrir mão disso, fazer morrer essa natureza que me leva ao conflito. E trazer o respeito pela graça que o outro tem. Pela graça que a minha esposa tem. Essa semana ela me deu uma bronca. Não é para contar? Conta. Porque ela me encontrou em alguma situação provavelmente que essas limitações de saúde, essas coisas, deixam a gente meio jururu, né? Fica meio com... Eu vi uma postagem assim sobre marido e esposa, que a esposa precisa entender que uma gripe para o marido é como se fosse a morte chegando, alguma coisa assim, né? Aí, essas coisas. O Rode diz assim que a mulher tem dores de parto para ela entender como é difícil a gripe para o homem, né? Então, quem entende disso? Então, o homem é meio bananão nessas coisas, né? Tem essas dificuldades. Ela deve ter me pegado numa situação meio assim e chegou junto. Mas é a colérica lá de casa. Não sou? E é alguém que puxa, alguém que leva, alguém que... Essa graça que ela tem é para impulsionar, para fazer viver, para acontecer a vida. E eu preciso respeitar isso e dar graças a Deus, porque ela me suporta. Amém? Então, uma simples prática de princípios básicos de relacionamento. Então, fala aqui. Considerar os outros superiores. Outro fator que é esse pega todo mundo, 100% se enrosca nisso. Perdoar uns aos outros. Esquece, vamos pular logo para o outro, porque não vamos conversar sobre esse assunto. Porque não dá, perdoar chega num ponto. E o que está por detrás da dificuldade de perdoar? Tem um lugar que está escrito assim que a gente, que eu gosto mesmo de vingar. A vingança é da minha natureza. Mas Deus fala, não, a vingança é minha. Não se mete nisso, tira a mão daí. Você só tem que perdoar, cai fora. Percebe? Porque eu preciso confiar no Senhor. É Ele quem é o governo da minha vida, direção, é Ele. A gente estava cantando um cântico, os cânticos aqui, fiquei olhando para aquilo, meu Deus, será que é tudo isso, né? Será que estamos com tudo isso? Os conteúdos dos cânticos, no sentido da dependência do Senhor, de crer totalmente nele, confiar totalmente no seu cuidado para conosco.
Percebe? Eu, de vez em quando, esqueço um pouco que ele é quem manda, né? E pego, eu vou mandar aqui, eu é que quero me vingar e tal. Então, perdoar é um processo complicado, tem muitas variantes, e isso e aquilo e tal. Outra coisa, aí ele pega e fala, amai-vos uns aos outros. Aí matou de vez, né? Porque amar, eu vou lá em 1 Coríntios 13 e começo a ver as características do amor. E se eu não pratico aquilo, não estou amando, porque amar é aquilo. Não é gostar, não é paixão. Eu penso até que paixão é fruto de amar. Porque ama, o Senhor traz paixão. Mas ela não é o assunto definitivo. Amar é obediência. Né, as ordenanças que ele deixa para a vida da gente. Então, amar minha esposa, no meu caso, é fácil, que ela é muito jóia. Mas há situações de dificuldade. Existe uma outra situação que eu chamo de dificuldade, que está lá em Provérbios 18. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. E quando se desenvolve esse assunto, você vai ver que por detrás disso ficam tais dos traumas, que são gerados pela convivência. Mas lá no Salmo 147, está postando, hein? Salmo 147, verso 3. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Então, aí tem a ver com os traumas, os doramas, as dificuldades que são geradas pela convivência e as complicações. E quando você conversa, Marcos costuma falar assim, vem lá do começo. A infância é uma fonte grande, enorme desses dramas, dos traumas que vão, né, que são os machucados emocionais que acontecem nas nossas mentes e nas quais a gente for. Então, isso é uma realidade também. Não adianta eu negar isso. Está cheio de versículos, né, que vão mostrar que são possibilidades que acontecem, que nascem do problema do pecado também, da natureza. Porque eu estava... aproveitar que eu não tenho nenhum parente aqui, do lado da minha família lá. Quando aconteceu lá em casa, né, a separação lá do Felipe, com a ex-esposa e tal, saíram, foram cuidar das suas vidas, e lá em casa ficou uma cachorrinha. Inês lembra dela. Eu que cuidava, né? Mas nem eu e nem a Inês somos chegados em animais em casa. Não é. Nunca fomos chegados em animais em casa. É uma dificuldade que a gente carrega. Eu não estou falando que eu não gosto de... Eu acho lindo demais os cachorrinhos, gatinhos, seja lá o que for, na casa de vocês. Eu vou lá, vou abraçar eles, não tem problema nenhum. Mas lá em casa,
O máximo que nós conseguimos ter foi uma tartaruga. Ela não dava trabalho nenhum, né? Então, mas é um problema que nós carregamos e tal, e a gente nunca quis tal, mas aí quando a gente volta tal. Virtude. Chegamos e tinha a cachorrinha. E aí a dona foi embora e deixou a cachorrinha lá. E ela era uma graça, uma coisa ali, né? Ela era muito joia, não tem nada com. Mas e aí vão caminhando tal, e não queria, né? A gente queria entregar para a dona ou que alguém tal. E um belo dia minha mãe, psicóloga formada pela vida, acho que eu estava comentando sobre a cachorrinha, alguma coisa assim, ela olhou para mim e falou: ó, seu problema não é a cachorrinha, o problema é que é a dona da cachorrinha que você não perdoou direito ainda. Ela deu uma bordoada, né? Ah, larga a mão, mãe, para com essa conversa, já se viu, né? E eu confesso assim para vocês que até hoje, lá no travesseiro, eu fico pensando, será que ela não estava certa? Percebe? São coisas reais que acontecem na vida da gente. Eu preciso conviver com isso. E a minha mãe deixou mais essa lição para mim, para conviver com esse assunto e pensar, né? Então, o Du arrumou uma pessoa que queria o cachorrinho e levou embora. Agradeço a ele até hoje. O Du é o meu salvador. Então, mas dentro da convivência nós vamos ter conflitos, coisas que não estão resolvidas. Eu vi um negócio de Instagram, alguém que postou algo assim, que diz que é um provérbio, acho que é africano, que diz assim que nada, eu não lembro palavras, tá? Eu vou interpretar, que eu não vou, nada pode me atingir se lá dentro não está preparado para essa coisa aí. Então, qualquer coisa que alguém possa me fazer, eu só vou me ressentir disso, algo assim, se eu estiver encrencado com esse assunto lá que não está resolvido. E se pensar em termos de psicologia, algo assim, faz sentido. Porque você pode perceber na sua vida quantas coisas as pessoas lançam e você não está nem aí. Mas tem uma que pega. Aí essa aí não tem negócio. Por que está? Porque é um trauma instalado, algo não resolvido, alguma coisa. Mas o Senhor, Ele quer consertar as nossas vidas. O Senhor Jesus veio para nos sarar de todas as nossas doenças e enfermidades. Doenças físicas, enfermidades da alma. Eu tenho solução em Cristo. Então eu tenho que buscar esse negócio, com conselho, confissão, procurar ajuda, resolver as minhas questões, botar para fora para a gente sarar. Porque se você fizer uma análise, um balanço da vida, tudo quanto é desgraça que você se meteu, tudo confusão, tudo coisa errada que não deu certo durante a vida, você vai perceber que lá na raiz do negócio tinha uma encrenca mal resolvida dentro da sua cabeça e algo assim que você não quis abrir mão, não perdoou, não liberou. E não adianta vir falar que não, que é mentira. É mais uma mentira. Tem. Porque é um problema que entrou na natureza humana por causa do pecado. Lá no Éden não era possível essas coisas acontecerem. E o Senhor quer nos resgatar ao Éden. Quer nos levar de volta para esse lugar. Quando eu olho esse texto que a gente leu aqui, que o Isaac falou,
para mim, é o Éden. Ele quer nos levar para esse lugar. Lugar de adoração a Deus, algo assim. Oxi! Gente! Amém? Então, estou lançando, né, puxando o fio da meada. Outros irmãos podem completar, irem mais fundo, em mais detalhes. Fiquem à vontade. Mas são coisas necessárias e essenciais na convivência da vida da igreja e na nossa própria convivência no meio social onde a gente vive, nas nossas famílias e nos lugares que a gente, com as pessoas com quem a gente convive. Amém? Sem problema, ninguém vai ficar bravo comigo, que às vezes tem essa história, né? Você acaba falando alguma coisa e você cutuca exatamente aquele lugarzinho no meio da mensagem, algo assim, que está incomodando, da qual eu preciso me livrar. E ao invés de me livrar, eu prefiro afagar, porque dói se livrar de coisas. Eu prefiro afagar e ficar com raiva de quem cutucou, né? Deixar isso como desafio. Amém? Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, expomos a Tua palavra. E sabemos que a Tua palavra é real. A Tua palavra é a direção para as nossas vidas. A Tua palavra revela o Teu querer para nós. Revela o bem que o Senhor quer para nós. Revela o quão o Senhor é bom para conosco. Revela o Teu amor, o Teu cuidado. Revela que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. E o Senhor é poderoso para isso. O Senhor é poderoso. O Teu Santo Espírito está sobre a vida de cada um. E nós clamamos, Senhor, nos ajude a não resistir à ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de alcançar o profundo e o escondido dos nossos corações. E trazer à tona, libertar, mas também, Senhor, estabelecer os Teus fundamentos em nossas vidas. Porque o Senhor nos propõe uma vida plena, uma vida cheia, uma vida de verdade. E nós queremos, almejamos, vivenciar isso nos nossos dias aqui na terra. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém? E eu terminei. Não vou falar mais. Se só isso, então dê um abraço no teu irmão. Se tem alguma coisa para acertar, aproveite.